Olá, tribunos, para você que está prestando segunda fase da prova da OAB em prática penal. Vai uma dica valiosa sobre o recurso em sentido estrito, famoso rese, cuja previsão legal está no artigo 581 do Código de Processo Penal. Senhores, temos que tomar muito cuidado para não confundir, no momento de identificar a peça, o recurso em sentido estrito com a apelação. Veja, a apelação ele é um recurso residual com relação ao recurso em sentido estrito. Primeira dica. Segunda dica, o recurso em sentido estrito vai atacar decisões interlocutórias. Então fiquem alertas. Se for uma decisão interlocutória, então você já sabe que é um recurso em sentido estrito. Segunda dica. Terceira dica. Como eu disse que o recurso de apelação é residual em relação ao recurso em sentido estrito, então, primeira coisa que você tem que fazer é pegar o artigo 581, verificar suas hipóteses, que são números cláusulos, ou seja, são hipóteses taxativas, e verificar se aquela situação que está no seu problema, de fato, consta do rol taxativo do artigo 581. Se não constar, então você já sabe que não é recurso em sentido estrito, é apelação. Então temos aí três dicas valiosas. Recurso em sentido estrito, residual em relação à apelação. Ele tem um rol taxativo. Então primeiro você tem que ver se cabe recurso em sentido estrito. Caso não esteja no rol taxativo, aí sim poderá ser apelação. Fique atento a esses detalhes. Muito bem, feitas essas considerações preliminares, vamos à parte estrutural da peça. Quantos dias eu tenho para interpor o recurso em sentido estrito? O prazo de interposição é de 5 dias. Diferentemente da apelação, o prazo de razões do recurso em sentido estrito é apenas de 2 dias. Fique alerta a esses detalhes, pois se no seu problema tiver data, então você vai ter que datar a sua peça no prazo máximo final daquele recurso. Então, na petição de interposição, a data máxima para a interposição, e nas razões, a data máxima final para a interposição das razões. A OAB hoje está cobrando isso. Então verifiquem os editais das provas antigas, que você vai verificar que nos problemas que tem data, o prazo de interposição e razões do recurso ele está sendo observado. Caso você não faça essa observância, então você perderá pontos e isso irá causar a sua reprovação. Então, sobre a parte estrutural, primeiro eu tenho que fazer uma petição de interposição no prazo de 5 dias, muito parecido com o que nós fazemos no recurso de apelação. Qual é a grande diferença? No recurso em sentido estrito, você tem que observar a regra do artigo 589 do Código de Processo Penal, que é dar ao juízo a possibilidade de retratação. Então você vai fazer o endereçamento, vai fazer a qualificação da parte, vai dizer que é o recurso em sentido estrito, consoante o artigo 581 e vai colocar o inciso correspondente. No próximo parágrafo, você vai dar ao juiz a possibilidade de retratação, ou seja, de que ele volte atrás daquela decisão interlocutória com base, com fundamento legal no artigo 589. Se você não colocar nessa petição de interposição a possibilidade de retratação do juízo, então você vai perder muitos pontos no teu recurso e eventualmente até ser reprovado. Com relação às razões, vai fazer o endereçamento, vai falar dos fatos, vai falar do direito, do pedido, não assina a peça e eventualmente será necessário colocar a data. Então, com relação às linhas gerais, com relação à estruturação, são esses pontos. Vamos fazer o enfrentamento de um caso concreto então. Na OAB, no exame da OAB número 125, caiu um recurso em sentido estrito, que tratava exatamente de uma decisão de pronúncia. E nessa decisão de pronúncia, o juiz, por conta própria, inseriu circunstâncias qualificadoras na decisão de pronúncia que não constavam da denúncia. E
Obviamente foi feita a identificação da peça, que era um recurso em sentido estrito, e aí era necessário fazer a fundamentação. Nesse caso, verifica-se que é uma peça bastante técnica, porque eu tenho uma denúncia que trata de homicídio simples e eu tenho uma decisão de pronúncia que trata-se de homicídio qualificado. Portanto, o juízo inseriu as qualificadoras por conta própria, sem que essas qualificadoras tivessem sido articuladas pelo representante do Ministério Público. Então, o que você vai debater dentro do direito nesse recurso, na parte técnica? Vai debater a violação que é do mutatio libelli. O que significa isso? Significa que o juiz jamais poderia ter inserido essas circunstâncias qualificadoras por conta própria. A iniciativa é do Ministério Público. Portanto, se ele discordava do Ministério Público, deveria ter procedido na forma do artigo 28 do Código de Processo Penal, encaminhado os autos ao chefe do Ministério Público, que é o procurador, para que ele mesmo proponha essa denúncia, determine que outro promotor proponha essa denúncia ou faça novas diligências. O juiz jamais pode, por conta própria, inserir numa decisão de pronúncia qualificadoras não articuladas pelo promotor de justiça, que é o titular da ação penal, porque padece de uma descrição fática. Isso gera uma nulidade absoluta. Então deveria proceder na forma do artigo 384, caso o Ministério Público fizesse esse aditamento em razão de provas surgidas durante a instrução, e a partir disso tem um procedimento no artigo 384 para preservar a ampla defesa e o contraditório. Então veja, esse recurso que caiu na prova 125 da OAB, bastante complexo. Uma decisão de pronúncia, necessidade de fazer um recurso sentido estrito com todas essas formalidades e ainda debater a tese da mutatio libelli, artigo 384 do Código de Processo Penal, mais ainda falando da nulidade absoluta do artigo 564 do Código de Processo Penal. Então veja que essa peça é bastante complexa. Além de você ter que identificar, você tem que fazer toda a parte formal, fazer toda a parte estrutural e ainda debater uma matéria de direito que é um pouco complexa. Então, fazendo tudo isso, ficando atento a esses detalhes, você vai ter êxito na sua prova da OAB. Deixe seus comentários, diga se esse vídeo foi útil para você, quais outros assuntos você gostaria que nós debatêssemos aqui. Boa sorte na prova da OAB e até mais!